Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um curso que foi muito bacana e me trouxe algumas percepções e uma mudança de entendimento em algo que eu vejo que realmente é uma grande dificuldade para todas as pessoas que são empreendedoras, para todas as pessoas que procuram se desenvolver em um negócio, né, que tem o seu próprio negócio. E isso tudo que eu aprendi está relacionado a três coisas, que é a nossa imaginação, a nossa inspiração e a nossa intuição. E nesse curso a gente pôde entender um pouquinho o que exatamente é a imaginação, o que exatamente é a inspiração e o que exatamente é a nossa intuição. E até o professor nos questionou algumas vezes perguntando: mas isso tudo é algo que a gente tem um dom ou é algo que a gente desenvolve, né? Uma habilidade? E tinha coisas que a gente achava realmente que era um dom, assim como a intuição, e de fato ela é um pouco dom, mas o fato é que tudo a gente pode desenvolver. E por diversas vezes eu me encontrei dentro do meu negócio pensando o que exatamente eu posso estar criando de diferencial, eu posso estar mudando dentro dele. Muitas vezes me senti sem criatividade para criar, né? E às vezes a gente se perde em meio a uma rotina com tantas coisas para fazer que a gente acaba não parando para enxergar o negócio como um todo, né? E nesse momento a nossa criatividade, a nossa imaginação, ela acaba se perdendo, né? E é muito comum isso, porque a gente tem muitas tarefas para fazer ao longo do dia, a gente sempre tem muito fogo para apagar, né? A gente passa o dia fazendo urgências, mas o fato é que é necessário sim se criar um momento para que isso tudo aflore e para que a gente realmente consiga acessar, né, se conectar. Afinal de contas, tudo isso que eu falei, intuição, imaginação, a criatividade, a inspiração, tudo isso está dentro da gente. A gente só precisa encontrar mecanismos para realmente tirar isso. E muito se falou sobre a imaginação, e o fato é que as pessoas hoje, elas vivem muito no superficial, muito na superfície. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um desejo, né? Então, eu gostaria de ter um restaurante lotado, eu gostaria de trocar meu carro, eu gostaria de comprar uma casa na praia. Enfim, a gente sempre fica pensando no desejo, né? No final. Mas o fato é que a gente nunca para olhar qual é o caminho que a gente precisa percorrer para chegar nesse desejo, né? Hoje se fala muito em visualização, em a gente visualizar aquilo que a gente quer alcançar. Porém, quando a gente fica visualizando somente o final, né, só o resultado, a gente acaba ficando ansioso. E em meio a tudo isso, a gente também fica olhando para o lado e olhando para o nosso concorrente, tentando entender como é que ele tem sucesso. Poxa vida, mas eu faço, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, mas eu nunca consigo chegar naquele resultado que ele tem. E por que isso acontece? Porque a gente acaba vendo somente o final, né? A gente acaba vendo na rede social, principalmente, só o resultado dele, mas a gente não sabe como é que são os bastidores dele. Será que ele não está lá passando horas e horas? Será que ele não está se desenvolvendo? Será que ele não está buscando coisas que você não conhece muitas vezes? Ou que você não parou para dar atenção e se concentrar nisso, né? A gente gosta muito de dar desculpas. Hoje eu não tenho tempo. Amanhã eu tenho compromisso. Hoje eu trabalhei demais, não consigo. E aí a gente fica criando desculpas em cima de desculpas para não fazer o que tem que ser feito para chegar naquele resultado final que a gente gostaria. E o fato é que quando a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Mas essa questão da internet, da gente ver o resultado, somente o resultado final das pessoas,
isso acaba nos frustrando muito, porque a gente fica pensando, a gente não sabe qual é o caminho que a pessoa percorreu para chegar lá, né? E o fato é que houve esforço, sim, houve muito esforço. Então, quando a gente para pensar o que a gente gostaria, eu aprendi que a gente não deve simplesmente visualizar, né? E visualizar é o quê? Fecha os olhos, imagina você conquistando aquele objetivo, né? Porque para quem não sabe, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar realidade da imaginação. Ele não sabe diferenciar o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Então, por que as pessoas que têm depressão, elas sofrem, né? Por que as pessoas têm depressão? Porque provavelmente elas estão presas em pensamentos do passado. Então, elas ficam revivendo aquelas histórias do passado. Só que o nosso cérebro não sabe que aquilo é passado, então ele acha que aquilo é presente. Automaticamente a pessoa fica sofrendo aquelas emoções como se estivesse lá naquele momento do passado. E o mesmo acontece com as pessoas que têm ansiedade. Elas ficam lá no futuro. Então elas ficam sentindo e imaginando tudo aquilo que pode estar acontecendo no futuro na vida delas. E isso causa ansiedade. Conseguem entender? Então, quando a gente fica lá visualizando, eu gostaria que meu negócio fosse de tal e tal jeito, que eu tivesse tal faturamento, que eu atingisse o volume X de clientes, só que daí você acaba visualizando só o resultado final e você fica ansioso ou fica ainda mais sem saber o que fazer. Então, eu aprendi que a gente precisa visualizar o processo. E o que seria o processo? Todos os dias, quando a gente acorda ou em algum determinado momento do seu dia, pare para enxergar e visualizar o processo. Então, eu quero chegar, por exemplo, quero aumentar 40% o meu faturamento, o faturamento do meu restaurante. O que eu preciso fazer ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo do ano para alcançar esse resultado? Eu preciso ler, eu preciso, fazer um curso. Eu preciso programar uma reforma no meu restaurante, eu preciso repensar o cardápio, vai ser uma função de vão ser várias atividades, que você vai precisar desenvolver para chegar nesse aumento de faturamento. Mas o fato é que quando a gente explica para o nosso cérebro, e faz ele entender que esse processo vai ser algo que vai te trazer um benefício muito grande, ele acaba entendendo que isso é legal, que isso é prazeroso. E o fato é que a gente precisa amar esse processo, É muito bom a gente pensar, eu quero aumentar o meu faturamento para X. Agora pensar tudo que eu tenho que fazer para chegar nesse faturamento. Nem sempre é a melhor coisa do mundo, Mas o fato é que se a gente não ama o processo, eu vou dar um exemplo aí de um chefe de cozinha, talvez você seja um chefe ou você construiu os seus pratos. Se você não ama o processo de criação desses pratos, de testar eles com os clientes, de provar o prato, não tem valor nenhum, Porque o fato é que quando a gente simplesmente chega num objetivo, ele não se torna algo prazeroso, porque ele vem e ele passa, e a mente humana, ela sempre precisa preencher necessidades. Então a gente vai estar sempre querendo algo, sempre, nunca vai existir um momento em que a gente vai dizer, pronto, agora eu já tenho tudo. Não, a gente sempre vai ter uma nova necessidade, porque são as necessidades da mente. Então, se a gente não ama esse processo, e aí eu te jogo uma pergunta para que você reflita sobre isso. Você ama o processo do que você faz? Você ama acordar todos os dias, dedicar um tempo, ir para o seu restaurante, pensar tudo que tem que ser feito, realizar todas essas atividades do seu negócio, lidar com as pessoas que precisam, se desenvolver nisso. Porque o fato é que se a gente não amar esse processo, muito possivelmente não vai dar certo. E aí é um momento realmente de introspecção, de parar e pensar o que realmente me move, E aí entra muito a inspiração,
né? Então eu aprendi que a gente também precisa, falam que todos os dias, mas às vezes a gente não consegue fazer isso todos os dias, né? Mas tentar criar o hábito de fazer o maior número de vezes possível é fundamental para que a gente se inspire. Então eu gostaria que você pensasse agora qual é o seu maior sonho, né? Dentro do seu negócio, qual que é o seu objetivo? Eu vou dar um exemplo. O meu maior sonho é aumentar 40% do meu faturamento. Bom, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Bom, eu preciso, enfim, ir todos os dias pro meu restaurante, eu preciso me desenvolver de tal forma, eu preciso criar diferenciais no meu negócio, eu preciso criar um atendimento diferenciado para o meu cliente, eu preciso criar um novo prato, enfim. Você sabe melhor do que qualquer pessoa quais são as atividades que você precisa fazer para desenvolver e para chegar no seu objetivo final. Agora eu gostaria que você listasse quais são os momentos, as situações que te inspiram. E aí, novamente, eu trago aquela questão que é, muitas vezes a gente está com a vida tão acelerada, tão desenfreada, que a gente nem lembra a última vez que a gente parou para simplesmente se conectar com a gente mesmo e se sentir de uma maneira inspirada, não é mesmo? Talvez você esteja vivendo isso e é muito comum isso acontecer, porque a gente tem uma vida em uma velocidade extremamente alta, extremamente acelerada, e isso não faz bem pra gente. Mas agora eu quero que você faça um pouquinho de esforço e vá até os momentos que te inspiram. Então eu vou dar um exemplo meu, tá? Para que vocês possam entender. Me inspira muito estar na beira da praia, lá sentada numa cadeira, simplesmente sentindo a brisa do mar, vendo a água, né, o barulho da água e olhando para aquela paisagem. Esse é um momento para mim que é incrível, mas eu simplesmente sento numa cadeira na praia, relaxo e as ideias começam a vir assim um turbilhão de novas ideias, de inspirações. Então esse é um momento para mim. Agora, talvez você não tenha acesso a isso que te inspira todos os dias. Por exemplo, eu não moro na praia. Eu já morei na praia, morei minha vida inteira, mas hoje eu não moro mais em função de trabalho, de situações pessoais e em função da minha carreira também. Mas eu amo estar na praia, então muitas vezes eu não estou na praia, mas só o simples fato de fechar os olhos, imaginar aquele momento também já funciona. Então é legal vocês pensarem quais são os momentos que fazem vocês relaxarem e realmente se sentirem inspirados. Então pode ser, por exemplo, olhar o mar, pode ser olhar o pôr do sol, pode ser ler uma frase, pode ser simplesmente ficar em um determinado lugar da sua casa, fechar os olhos. O fato é que existem esses momentos na sua vida e você precisa encontrá-los. E o nosso cérebro, ele precisa disso. Ele precisa desses momentos para que a gente realmente se inspire e que as novas ideias surjam. Porque muitas vezes a gente fica buscando fora, né? A gente busca fora a inspiração, a gente busca fora a nova ideia, a gente busca no concorrente, mas o fato é que essa ideia, essa inspiração, ela vai vir de dentro da gente. E são esses momentos que vão fazer com que o seu cérebro se acostume com essa inspiração e que automaticamente comece a vir, né? Vão vir as ideias, vão vir novas soluções para o seu negócio. E o fato é que está tudo dentro da gente, né? A gente tem todos os recursos. E a outra questão que a gente aprendeu também é em relação à intuição, né? Que dizem que a mulher é muito intuitiva, né? Então, o filho chega em casa depois da escola, a mãe olha e pensa, aconteceu alguma coisa. E o pai, né? Dizem que a mulher é mais intuitiva que o homem. O pai chega no filho e pergunta: "E aí, filho, tá tudo bem?" E ele diz: "Sim, pai, tá tudo bem."
ele olha para a mãe e diz: olha aí, tá tudo bem. E a mãe novamente repete: não tá tudo bem. E o fato é que a mãe tem uma ligação muito forte com o filho, né? E isso também parte da intuição. E também porque a mulher, digamos assim, ela gosta de lidar mais com as emoções do que o homem. Não são todas as mulheres, nem são todos os homens, né? Tudo que a gente fala no extremo não é verdade, né? Sempre existem as exceções. Mas dizem que as mulheres são um pouco mais intuitivas do que o homem, talvez porque elas gostam de lidar com esse campo, né, da emoção. Mas o fato é que todos nós temos intuição. Só que quando a gente tá com a mente muito bagunçada e quando a gente tá com excesso de informação na nossa cabeça, muitas vezes a intuição ela acaba sendo confundida com uma sensação. E aí que mora o perigo, porque muitas vezes a gente acha que está tendo uma intuição sobre uma decisão e na verdade é apenas uma sensação em cima de tudo aquilo que a gente está vivenciando. Então, quando a gente tira um momento para silenciar, para viver aquela inspiração, automaticamente você também está contribuindo para aflorar a sua intuição. E algo que eu aprendi ao longo da minha vida particular, que eu acho que faz todo sentido hoje na minha carreira, que realmente me fez encontrar esse propósito de vida, foi exatamente ter um tempo no meu dia para meditar. E aí talvez você deve estar se perguntando: poxa vida, mas o que é meditação? O que ela está falando? Será que ela está falando de religião? Será que ela está falando de alguma coisa holística? E não, gente, se você nunca ouviu falar de meditação, ou se talvez para você isso é uma coisa completamente fora de questionamento, eu peço que pelo menos vocês pensem sobre isso, né? Baseado em alguém que realmente quer o resultado de vocês. E por muito tempo foi algo que era bem complexo para mim meditar, porque eu também sou uma pessoa super ansiosa e acelerada e quer fazer acontecer e não quer perder tempo. Mas o fato é que quando a gente está muito acelerado, quando a gente mistura muito as ideias, a gente acaba bloqueando tudo, né? E estudos científicos, né? Hoje a meditação ela é comprovada cientificamente, não é algo holístico, né? Existem estudos científicos que ela realiza mudanças no nosso comportamento e no nosso cérebro. Por isso que ela é tão importante. E quando eu aprendi a meditar, e isso foi um processo longo, tá, gente? Eu não comecei a meditar de um dia para o outro, foi, sei lá, ao longo de um ano que eu fui me experienciando. Eu sentava num lugar que eu me sentia confortável, colocava uma meditação guiada. É super bacana quando você tem dificuldade de silenciar, de se manter parado num lugar por um período longo. Quando você coloca uma meditação guiada, você vai ouvindo aquela voz que vai te conduzindo e você consegue aí tá se sentindo, né, um pouco mais próximo do que é meditar. Então, até hoje, muitas vezes eu uso a meditação guiada, mas chega um momento que você consegue, somente com uma música, se manter naquele momento, né? E o fato é que aquela situação que você se coloca na meditação, você consegue se conectar com o mais profundo que você tem dentro de você. E aí você consegue se conectar com a sua intuição, porque a intuição é algo nosso, é algo que todo ser humano tem, né? Mas mediante a tanta confusão mental, a gente não consegue se conectar com ela. E é incrível, gente, mas tá tudo dentro da gente. Todos os recursos, todas as dúvidas que a gente tem, né? A gente passa muito tempo ouvindo a opinião do outro, ouvindo o julgamento do outro, a crença do outro. E isso não tem nada a ver com a nossa vida diretamente, né? Com aquilo que a gente acredita. É claro, a gente tem opiniões parecidas com muitas pessoas, a gente confia na opinião de muitas pessoas, mas a gente precisa se escutar. E a partir do momento que você consegue silenciar e realmente se escutar, vocês vão ver que vocês vão ter um acesso a coisas surpreendentes na vida de vocês. E eu sou prova viva disso, né? Eu fiquei muitos anos na arquitetura repensando e muitas vezes frustrada com a minha empresa, com o meu negócio.
eu era uma boa arquiteta, eu fazia um bom trabalho, né? Eu sempre respeitei muito o meu cliente, os desejos do meu cliente, sempre parei para escutar ele. Mas o fato é que eu não tinha um reconhecimento de fato daquilo, né? E muito do reconhecimento ele era financeiro, porque afinal de contas a gente precisa de dinheiro para viver, para pagar as contas, para realizar os sonhos, né? O dinheiro ele é um veículo. E a partir do momento que eu entrei nessa caminhada de me desenvolver, de parar para me escutar, e não é nada muito, né? A gente não precisa fazer nada muito diferente, enfim, é só nos respeitar um pouco mais, né? E nos permitir esse momento, porque eu acho que a gente acaba não se permitindo em função de uma autocobrança, de um excesso de trabalho. E quando eu parei para me escutar e realmente observar o que realmente era importante na minha vida, foi aí que vieram todos os insights que me trouxeram até aqui, né? Nunca me imaginei estar gravando um vídeo, nunca me imaginei estar falando sobre isso, mas realmente isso bate no meu coração e me transforma como pessoa, e eu sei que eu transformo pessoas também. Então, parem para se escutar. E talvez você tenha muita dificuldade aí de estar criando algo novo, algo diferente no seu negócio. Então reassiste esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que você realmente consiga acessar tudo isso que eu estou falando, refletir sobre isso, porque eu tenho certeza que a sua criatividade, a sua imaginação, a sua intuição e a sua inspiração vão estar melhorando muito.